discussão, de ter resposta para todas as coisas. Então, como eu falei, não vai ficar pergunta nenhuma sem responder, mesmo que seja com sincero, não sei, não sabemos, né? Mas nós precisamos, então, se expor, esse é o momento, sabe? Da gente pegar e falar assim, gente, pode correr riscos. Tem uma tia minha, ela queria saber, só pode falar, não tem problema. A gente vai resolver as dúvidas da sua tia, você pode chegar lá e contar para ela. Então vamos orar. Valeu, mano. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós pedimos pela intervenção do Teu Espírito Santo agora nesse instante, que Ele possa acalmar o nosso coração e ao mesmo tempo fazer com que a gente tenha a nossa compreensão esclarecida com relação àquilo que a Tua Palavra diz sobre quem nós somos e qual o propósito pelo qual o Senhor nos criou, qual é o sentido da nossa sexualidade, Senhor Deus, e como nós podemos usar isso para ser aquilo que o Senhor nos fez para ser, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Gente, quando a gente fala de sexualidade, nós precisamos, antes de partir para a parte prática, entrar em algumas questões teóricas, que é algo que dentro do nosso ministério a gente tem repetido assim, centenas de vezes. Qual que é a crise? A crise é a seguinte: para falar de sexualidade, nós precisamos entender muito bem quais são os papéis do homem e da mulher, e não estamos falando de um papel antropológico, mas nós estamos falando de discernir um propósito. O porquê Deus te fez homem, o porquê Deus te fez mulher. E para entender isso, nós precisamos ir na palavra de Deus, não tem outra fonte. E aí, uma vez que a gente compreende essas coisas, aí nós podemos levantar as questões, do tipo assim, por que mulher faz isso? Por que homem faz isso? Por que um não pode fazer o que o outro faz? Eu acho que essas coisas vão se esclarecer naturalmente. Então, para a gente começar essa história, né, para a gente entender quem nós somos, nós vamos começar lendo a Bíblia, se alguém trouxe Bíblia aí. Ninguém, né? Beleza. Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1. Olha, tem que começar no começo, né? Dentro dos próximos 40 minutos nós vamos até Apocalipse, né? Sem pular nenhum capítulo. Não, estou brincando. Olha que interessante. Em Gênesis capítulo 1, a gente vê a história da criação de todas as coisas. E depois que Deus cria todas as coisas, no versículo 27, no versículo 26, desculpa, começa a falar sobre o homem criado por Deus. E olha que interessante. Versículo 26, Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui eu preciso já fazer alguns parênteses. Primeiro parênteses, no versículo 26, fala que nós fomos criados à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Está escrito assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso significa? Isso é algo que dentro do nosso ministério tem sido repetido demais, porque a gente bate muito nessa questão de identidade para compreender. Uma vez que você compreende quem você é, então você compreende qual é a sua vocação, para que Deus te fez. Então, qual é a nossa identidade aqui? É isso que nós temos que entender. O que Deus está dizendo é que Ele fez de nós uma imagem. Deus não é visível da maneira que a gente vê as coisas nesse mundo. Então, você olha para isso aqui tudo e vê uma série de coisas. Agora, quando você olha para essas coisas, você está vendo apenas a sombra daquilo que realmente existe na eternidade. Então, Deus, Ele não é visível da maneira que essas coisas que nós interagimos aqui são. Agora, diz Deus aqui que ao criar o homem, Ele faz do homem uma imagem. Então, nós somos uma imagem daquilo que Deus é. Olha que interessante. Agora, essa imagem representa o quê? É a segunda parte. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a imagem de Deus que se reflete em nós, ela possui uma semelhança às coisas que Deus é. Essa é a grande questão que nós precisamos entender. Então, por exemplo, quando Deus cria esse homem, ele não é uma imagem e semelhança, mas ele é uma imagem da semelhança. E isso é muito diferente uma coisa da outra. A imagem da semelhança significa que tudo que é visível no homem e na mulher, né, aponta para uma semelhança que nós temos com Deus. Por isso Deus, ele não é necessariamente uma figura humana na perspectiva que a gente tem, um humanoide, né, com 2 braços, 2 pernas. Você não pode colocar Deus assim. Mas essas coisas que Deus criou em nós, elas apontam para aquilo que Deus é, de alguma maneira, né? Há uma semelhança. Então, no versículo 27 fala, né? Criou Deus o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. E aqui entra outra bagunça que muita gente não parou para pensar ainda. Ao longo de toda a Bíblia, você vai ler falando assim: e então Adão pecou. E então Adão pecou. Adão. Né? O primeiro Adão era o homem corruptível, agora o segundo Adão, que é Cristo, é aquele que veio para resgatar. E eu pergunto para vocês, quem foi a pessoa que foi lá e pegou do fruto primeiro? Foi o homem ou foi a mulher? Então por que Adão pecou? Essa é a grande questão. Se você ler... Oi? Levaram um torpedo aí? Vamos lá, então olha só, ao longo de toda a Escritura, vocês vão perceber que a responsabilidade moral daquilo que acontece recai sobre a figura do homem. Só que havia um homem e uma mulher. Se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber uma coisa curiosa, que muitas pessoas às vezes ainda não repararam. Qual que era o nome da mulher? Adão. Aí você fala, mas não era Eva? Não. Eva recebe o seu nome, se você puder abrir aí, em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Aí você fala assim, opa, peraí. Ninguém nunca falou isso? Você não prestou atenção. Depois do pecado, capítulo 3, versículo 20. Depois que Deus vem, expulsa o homem e mulher, chamados até então de Adão, para fora do Éden, aí vem o versículo 20, 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que nós temos como figura, então, bíblica, daquilo que nós estamos dizendo que é o que Deus nos criou e a questão do casamento? É aqui que entram as questões. O primeiro casal criado por Deus, ou a primeira pessoa criada por Deus, que era Adão, o Adão homem, um só, ele possuía em si a imagem de uma semelhança daquilo que Deus é. Tudo estava nele. Acontece que Deus, ao perceber que não seria bom que ele ficasse só, o que Deus faz? Deus tira parte desse homem e cria um outro ser. Por quê? Porque Deus é um ser relacional. E na mesma perspectiva, ele faz com que a gente seja. Tanto que lá no começo, o que fala lá em Gênesis 1? Fala assim, ó, façamos. Por que façamos? Porque embora aquele que age de Deus é o Filho, é aquele que fala, aquele que age dentro do nosso coração é o Espírito Santo. E aquele que manda sobre todas as coisas é o Pai. Então Deus é uma figura essencialmente relacional. Deus nunca faz, assim, uma pessoa faz uma coisa sem que todo esse relacionamento da Trindade esteja envolvido. Da mesma maneira, Deus faz com que isso também seja semelhante em nós. Ele pega então o homem e tira parte daquilo que é a semelhança que ele tem com Deus em um outro indivíduo. Esses dois indivíduos, num primeiro momento diante de Deus, são vistos como uma só pessoa. E por isso Adão pecou. E é engraçado quando Deus chega, depois do pecado, para tirar a satisfação. Pelo amor de Deus, gente, Deus não foi pego de surpresa, viu? Deus não ficou decepcionado com o que aconteceu. Ele sabia o que ia acontecer. Há um propósito maior nisso tudo. Mas quando Deus chega no jardim, no final da tarde lá, e aí ele chega, quem que ele procura? O homem. E aí você fala assim, pô, então é por isso que vocês estão matando os homens de tanto dar porrada na vida da igreja? Sim, irmãos. Porque há uma responsabilidade. E é diferente. Essas responsabilidades são diferentes. O homem, naquele primeiro momento, é o primeiro tanga-frouxa da história do cristianismo, né? Da história da fé cristã judaica. O que ele faz? Ele fala assim, não, Senhor, foi a mulher que me deu. E pior do que isso, ele diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu o fruto para eu comer. Ele não só renuncia a essa responsabilidade, como ele ainda joga a culpa em Deus, porque foi a mulher que o Senhor me deu, que na verdade me induziu ao pecado. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Que então essa unidade, depois do pecado, ela está quebrada. Agora, cada indivíduo, seja homem ou seja mulher, nós vivemos separadamente. Nós não temos mais a perspectiva de uma união espiritual como esse casal viveu no Éden. Então, o que vem a ser o casamento dentro desse modelo que nós como cristãos entendemos? Uma unidade entre duas pessoas que vão ser vistas como uma só diante de Deus. Aí você fala assim, poxa, mas isso é muito profundo. Isso não é um contrato assinado no cartório. Isso não é só uma palavra empenhada.
mas isso é uma consciência de que Deus te fez para ser um com outra pessoa, de maneira que isso não pode mais ser mudado, de maneira que isso não pode mais ser quebrado. Agora, se o pecado, né, se a desobediência foi capaz de quebrar essa unidade daquele primeiro casal, isso também pode acontecer hoje. E por isso que a gente tem tido tantos casos de divórcio, tantos casos de casamentos que às vezes vão de mal a pior. Agora, isso não significa que nós devemos nos conformar com o padrão baixo, porque o padrão de Deus para nós é elevado. O que Deus está querendo para nós é o máximo, é a graça, né? É aquilo assim que é o excelente de Deus. Perguntas? Fala, uma observação, uma provocação. Talvez ali naquele primeiro momento, depois deles terem comido o fruto, eles viveram a primeira mentira, né? E quando eles se viram e perceberam que estavam nus, eles perceberam de certa forma uma indiferença de um com o outro, sendo que na verdade essa indiferença era mentira, sendo que um e o outro trabalhavam e viviam como um só. Então, de certa forma, eles não tinham que viver essa indiferença. Eu acho que é a mesma diferença que nós temos hoje. Essa queda do pecado não representa só uma indiferença entre o relacionamento do casal, mas representa uma quebra do equilíbrio de todas as coisas no universo. Então você fala assim, onde começou o desequilíbrio ambiental? No Éden. Porque depois do pecado, bagunçou tudo. Aonde começou o problema com a violência? No Éden. Tudo começa ali. Então há um desequilíbrio. Agora, qual que é o desafio para nós? Vivendo dentro agora desse modelo, onde a gente não está mais nas condições ideais e perfeitas, só lembrando uma coisa, aquele casal, gente, foi criado na mão de Deus, com todas as condições favoráveis. Adão pegou a mina mais gata que tinha na região. Tá entendendo? Ela, para não ter dúvida, para não falar que era incompatibilidade genética, Deus tirou da própria carne dele. Então, quando ele olhava para ela, ele sentia como se fosse ele mesmo. E de fato era. Então, com todas as condições ideais, ainda deu errado. O erro, obviamente, não é o problema. O problema é a gente viver a vida sem ter uma consciência transformada de qual é a direção de Deus para nós. Por quê? Porque aí nós nunca vamos acertar. E o nosso propósito como igreja não é ficar mutilando a sexualidade das pessoas, tentando evitar o erro, mas fazer com que cada um, compreendendo aquilo que Deus espera de você, você passe a acertar, fazer o que é bom, fazer o que é certo. Então essa é a grande questão. Bom, o que acontece então naquele momento? Nós temos então o pecado quebrando a unidade do homem e da mulher. O homem então, que era a parte moral, responsável por tudo aquilo que acontecia daquela pessoa, que era o homem e a mulher vistos diante de Deus antes da queda, passa a ser um indivíduo. E a mulher passa a responder por si própria. Então ali nós temos um problema já. Por quê? Porque o homem em si só, ele não é completo. O homem em si só, ele não possui todos os atributos que representam a imagem da semelhança que nós temos com Deus. E por isso o casamento é bom. Por isso que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Por isso que diz que é melhor estar em dois do que um. E a palavra de Deus vai insistir nisso muitas vezes. Você fala assim, mas casamento não é uma coisa antiga, não é um contrato. Não, não é nada disso, gente. A única possibilidade de você viver o auge daquilo que Deus criou para o homem é através do casamento. Aí você diz assim, mas e se eu resolver casar com o Felipe? Presta atenção. Deus, então, uma vez que faz o homem e a mulher seres complementares, dentro dessa relação, não há possibilidade de nós nos complementarmos. Nós podemos ser cúmplices, muitas vezes, daquilo que são os nossos sentimentos, daquilo que são os nossos desejos. Pode ser fácil. Eu até falo, pessoal, que se não envolvesse relação íntima e beijo na boca, eu virava gay. Muito mais fácil. Não, Emílio? Ninguém ia atrasar a gente para ir pro culto. Eu sou casado, eu sei como é que é essa parada. Eu acordo a Marina 2 da tarde para chegar às 7 no culto. Então, assim, isso seria o mais fácil. Mas isso não é o melhor de Deus para nós. O melhor de Deus para nós, obviamente, é que a gente possa viver novamente aquilo que esse primeiro casal viveu. Que é essa relação complementar. Onde, diante de Deus, nós vamos poder, homem e mulher, sermos vistos como uma só pessoa. Então, até nas questões espirituais, nós só vamos viver o ápice de Deus quando essa relação complementar se torna uma realidade na nossa vida. E é engraçado, porque quando você começa a ver lá no Novo Testamento, então, Paulo falando sobre a igreja,
ele dá uma atenção especial aos casados. Por exemplo, quando ele fala da liderança, quando ele fala dos bispos, né? Ele diz assim, olha, que sejam homens casados, que sejam homens de uma só esposa, sabe? Que sejam homens que cuidem bem da sua casa, e uma série de outras coisas. Então, há algo, na verdade, que a gente olha dentro dessa relação, que é o padrão de Deus para nós. O que acontece depois dessa queda? Nós temos agora uma realidade diferente, onde é o desafio da gente ser espiritual e tentar viver o auge da intimidade que o homem pode ter com Deus, o auge daquilo que Deus criou para nós, como indivíduos separadamente. E isso é um desafio. A grande verdade é que todas as nossas relações são essencialmente sexuais, porque ninguém se relaciona com ninguém anulando a sexualidade que é em si. Por exemplo, eu não consigo falar com vocês como mulher, porque eu sou homem, e tudo que eu faço como homem. Então, se você pedir para eu fazer comida, eu vou fazer como homem, vai ser uma porcaria. Se bem que tem muitos homens que às vezes têm a habilidade de fazer isso, não tem nada de errado. Porque a tarefa em si, nós vamos entender que tarefas, gente, nós podemos dividir de tudo quanto é jeito aqui. Então, o homem pode lavar a louça, o homem pode lavar o banheiro, a mulher pode trabalhar fora, a mulher pode ganhar mais do que o homem, ser aquela que às vezes vai pôr mais dinheiro em casa do que o homem, não tem nada de errado nisso. A única questão é, diante de Deus então, desde o princípio, qual que é a responsabilidade moral de cada um? Essa é a grande questão. A questão é que Deus cria o homem como aquele que vai responder, aquele que está ferrado por tabela. Porque se ele pecar, ele responde, se a mulher pecar, ele responde também. Aí você fala, meu Deus do céu, a responsabilidade sobre a figura do homem é maior. Por isso que na vida da igreja a gente bate tanto nos homens. A percepção que Deus tem nos dado é o seguinte, rapaz, você vai casar, tal, beleza, bênção. Agora, se você for um homem de Deus para uma mulher, ou essa mulher vai fugir antes do casamento, ou então esse casamento vai dar certo mesmo que ela seja o diabo. Porque não tem como dar errado, cara. Se você for o homem de Deus, não tem como dar errado. A responsabilidade é nossa. Qual é a responsabilidade da mulher? Ser essa pessoa complementar a essa relação que nós estamos falando. E, gente, pelo amor de Deus, eu tenho um medo da palavra quando o crente usa submissão. Porque submissão, na verdade, nos leva a um conceito equivocado, que a gente às vezes está envenenado, que é a figura do machismo que nós tivemos aí em milhares de anos, né? E submissão dentro dessa relação é algo mútuo, algo que acontece. Então o homem, na verdade, ele não é como cabeça por ser o responsável moral, livre para fazer o que quer. Porque ele também se submete voluntariamente àquilo que é o entendimento e a percepção da sua esposa. Afinal, ele é incapaz de por si só ter uma percepção completa das coisas da vida e das coisas de Deus. Ele precisa da mulher. A mulher, da mesma maneira, ela precisa do homem. E dentro dessa relação, nós nos submetemos voluntariamente um ao outro. Então, se o cristianismo, a essência dele é você considerar os outros como superiores a si mesmo, dentro do casamento isso é mais intenso ainda. Porque você se torna, então, responsável por prestar contas para alguém em todas as coisas. Então, você agora não pertence mais a si mesmo, você pertence ao outro. Agora, gente, há diferentes funções, sem sombra de dúvida. Hoje em dia nós vivemos uma crise. A Marina passou muito por essa crise e ela pode falar sobre isso. Ela fala, por exemplo, assim, amamentar é muito difícil. E eu concordo com ela, eu vi ela sofrendo, porque às vezes tem gente que achou que isso é o paraíso, né? E ela fica assim, nossa, ficar grávida foi muito difícil. E também concordo com ela, eu vi o que ela passou, não acho que foi ruim. Se bem que tem gente que às vezes pula de alegria, né? Tem 8 filhos e fica assim, queria ter mais 3. Minha avó. Não tinha televisão na época, né, gente? Então tinha que ter filho. Agora, o que acontece? Acontece que às vezes, quando a gente se deixa levar por esse tipo de pensamento, de achar que tudo está difícil, o que começa a acontecer? Nós então queremos fugir da responsabilidade. Nós queremos dizer assim, Deus, por que o homem não fica grávido? E isso, irmãos, é uma coisa que nós não podemos fazer. Porque quando você começa a fugir daquilo que é a sua responsabilidade, o seu atributo, aquilo que Deus colocou em você então está questionando a criação de Deus, você está questionando Deus. Você está fazendo a mesma coisa que o diabo fez. Essa é a grande questão. Então o desafio para nós é entender aquilo que Deus fez em nós. Obviamente, eu não estou dizendo que é a mulher que tem que cuidar do filho, o homem vai para o boteco, encher a cara de cachaça e ficar jogando sinuca com os amigos e depois volta, está tudo bem. Não é nada disso, gente.
É óbvio que toda responsabilidade é compartilhada, mas em algumas coisas, e a maternidade é uma dessas, olha, o homem pode ser assim, um anjo para essa mulher. Não tem jeito. Na hora que o bagulho feder, é você mesmo, mulher. É você mesmo, é você que vai resolver. Então o homem vai te ajudar, ele vai ter que submeter muitas coisas que você vai falar. Tipo, joga essas fraldas lá para fora que tá parecendo o lixão aqui, fedendo chorume já, né? Muitas coisas vão acontecer. Mas nenhuma das pessoas atropela aquilo que são as funções naturais criadas por Deus em cada um. Então, não dá para um homem ser mãe. E não dá para uma mulher ser pai. Aí você me pergunta, por que então Deus, dentro da Escritura, no acampamento que a gente estava semana passada, um cara questionou isso. Ele falou assim, por que eu não posso chamar Deus de mãe ao invés de pai? Olha que pergunta boa, hein? Eu adorei, cara. Falei, muito boa essa. E é simples, por que Deus se apresenta ao homem com a figura de um pai? Porque Deus, ele tem toda a responsabilidade moral. Ele é aquele que responde, ele é aquele que assume, aquele que chama para si essa responsabilidade e diz assim, tudo que foi criado é minha culpa, até o diabo. E às vezes é difícil da gente entender isso. Então Deus se coloca como pai para mostrar para nós qual que é o papel desse pai. Qual que é o papel da mãe, no caso? E é interessante, você fala assim, então a mãe é uma desgramada, né? É um papel secundário. Para Deus mostrar que o papel da mãe não era secundário, ele manda o filho dele para nascer de uma mulher, de carne e osso como vocês. Para quê? Para mostrar que a mulher tem um papel muito importante. E ser a figura da Maria na história, e com tudo que ela teve que fazer, eu imagino como é que deve ter sido lavar a fralda, num tempo que não só não tinha fralda descartável, como os panos deviam ser uma porcaria, sabe? E ter que lavar as fraldas do Filho de Deus. Ter que limpar o cocô do Filho de Deus. Acabava de limpar o cocô de Jesus, aí se cagava tudo de novo, e ela não podia nem xingar. Olha que coisa difícil. Então, é interessante, porque a Bíblia fala que aquela mulher, fala assim, ela é bem-aventurada, né? Aquela mulher, ela é uma mulher excepcional. Dentro de uma geração, ela é especial. E talvez, sabe o que faz essa mulher especial? Além do temor a Deus, além de compreender a sua vocação, essa capacidade dela, de uma vez entendido aquilo que ela tem que fazer, ela pegar no negócio e fazer. Porque essa mulher tinha todos os motivos para entrar em parafuso, para entrar em crise psicológica. E dizer assim, rapaz, eu nem transei com José, por isso que eu sou devoto de São José. Porque eu vou te falar, o cara casou com uma mulher que teve filho de outro. Você está entendendo? E virou pai. São José, para mim, é o maior santo que tem aí nessa história. Né? E essa mulher não vive crise. Ela disse, Deus falou comigo, eu vou fazer assim e pronto. Eu sou sua mãe, esse aqui é seu pai, esse é filho de Deus mesmo. E vamos deixar rolar água para ver o que vai acontecer. Mas, Arioval, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, por que não Deus não tem as características de uma mulher? Na verdade tem. Então, essa é a grande questão. Porque Deus se apresenta ao homem na figura de um pai, por causa da responsabilidade. Agora, Deus, ele tem os atributos do homem e da mulher, sem sombra de dúvida. Porque Deus, na verdade, tem o homem e a mulher. Eu não estou dizendo que Deus é homem e mulher, mas estou dizendo que uma vez que o homem criado, Adão e Eva, né, que antes não chamava Eva ainda, representa aquilo que Deus é, então em nós, juntos, estão representados todos os atributos de Deus. E na palavra de Deus, quando você começa a procurar, você vai ver isso. Você vai ver falando que Deus cuida da gente debaixo das nossas asas. E aí você fala assim, mas Deus tem asas? Não, mas é um atributo às vezes que Deus tem. Deus dá leite espiritual para nós, que é uma função da mulher, não é uma função do homem. Deus amamenta. Aí você fala assim, Deus tem peito? Não é essa questão que nós estamos entrando. A grande questão é que tudo aquilo que nós fazemos como indivíduos, expressando com integridade a nossa sexualidade, representa coisas que Deus é, que Deus tem, que Deus faz. Tudo primeiro acontece em Deus. A gente simplesmente é uma sombra daquilo que Deus é, uma imagem, algo que pode ser visto. Então a mulher sim, ela é a imagem de Deus também, sem sombra de dúvida. E na mesma proporção que dentro da figura da trindade, que é um conceito teológico criado, na Bíblia você não vai achar a palavra trindade, mas você vai lendo a Escritura e perceber que há um pai, há um filho e há um espírito. O Ariovaldo Ramos, que veio pregar na convenção de líderes, ele falou de uma maneira assim, sensacional sobre a trindade. Ele falou assim, Deus, ele é um,
Ele não são três, que na verdade são um. Ele é um que se manifesta como três. E quem são essas três pessoas? O Pai, que é a figura da autoridade. Toda vez que você orar, você não ora para o Filho, você não ora para o Espírito Santo. Eu vejo que as orações de culto, vem Espírito Santo, esquece esse papo. Você ora ao Pai. Porque Jesus nos ensinou assim, a nossa oração tem que ser dirigida ao Pai. Tudo que você quiser, você pede para o Pai. Agora, toda vez que Deus fala com você, não é o Pai que fala, é o Filho. Porque a função do Filho é ser o verbo, é ser aquele que comunica, ser aquele que faz. E aí você me fala assim, como então que Deus age dentro de mim? Através do Espírito. Então Deus, ele tem atributos que agem em nós e vai fazendo com que essas coisas se tornem realidade. Da mesma maneira, agora nós temos essa possibilidade de sermos, sendo seres relacionais, expressarmos também essa necessidade de haver uma submissão voluntária. E você fala assim, mas que submissão há na Trindade? É incrível isso. Quando perguntaram para Cristo assim, quando que é o fim dos tempos? E ele pegou e falou assim, ó, não compete a vocês conhecer os tempos que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Ele afirma, na verdade, que nem ele mesmo, sendo Deus, mas sendo submisso àquilo que é a figura do Pai dentro desse conceito de Trindade, sabe aquilo que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Então, gente, Jesus é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. O Pai é Deus? É. Quem é maior que quem? Não é disso que nós estamos falando. Cada um possui a sua função. E dentro da vida da igreja, e dentro do casamento, dentro da nossa vida como indivíduos, nós vamos ter que discernir quem são aqueles que têm responsabilidade. Então, até que você se case, você vai ter que viver de uma maneira. E depois que você se casa, você vai ter que viver de outra maneira. Até que você se casa, o que vai acontecer? Você vai ter que tentar discernir o que é um namoro numa visão bíblica. Então vamos falar um pouco sobre isso, aí a gente abre para a pergunta que esculacha a parada toda, tá? O que seria então um namoro na visão bíblica? É bem simples. Você então ainda não sabe quem é a pessoa que você vai assumir esse compromisso. Porque afinal, casamento, gente, você fala assim, com quem que eu vou casar? Como é que eu tenho certeza que eu casei com a pessoa certa? Essa eu sei a resposta, essa é muito fácil, sem sombra de dúvidas. Casou, é a certa. Aí você fala assim, mas ela é o capeta. Parabéns, irmão, você foi contemplado. E aí você fala assim, não, mas não é possível que Deus quer que eu sofra. Bom, Deus não poupou o filho dele. E agora você está achando que Deus vai te poupar? Outra figura que ainda fala sobre a questão do namoro, do relacionamento e do noivado. Olha que interessante. Quem que é a noiva de Cristo, gente? A igreja. Ela é uma boa noiva ou uma má noiva? Terrível. A figura na Bíblia da noiva de Cristo, que é a igreja, está lá em Oséias, é uma prostituta. É uma prostituta. E não é uma prostituta, é a pior prostituta que existe. É da pior zona, da pior rua, do pior bairro, e a pior, a mais baranga e destruída de todas. Aí você fala assim, meu Deus, mas isso é a igreja? É. Agora, o que Cristo fala a respeito da igreja? Ele olha para ela e diz assim, ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira. Por quê? Porque Cristo não vê aquilo que a igreja é. Ainda bem, senão ele matava todos nós fulminados nesse instante. Mas ele vê aquilo que a gente vai ser. Ele vê aquilo que ele mesmo, como uma figura de autoridade, está trabalhando para que essa igreja seja. Então, no dia das núpcias, que é o dia da volta de Cristo, que é o dia que ele vai para o bimbão, na sua igreja. E é interessante como essas figuras sexuais estão na Bíblia o tempo todo. No dia das núpcias, então, de Cristo com a igreja, ela vai chegar lá perfeita. Porque ele mesmo vai limpar na sua noiva tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que está equivocado. Então você, aí fala assim, pô, mas eu não sei com quem eu vou me casar. Na verdade, você deveria se preocupar um pouco menos com isso. Você deveria se preocupar, na verdade, durante o namoro, em discernir se você tem uma clara compreensão sobre qual é o seu papel dentro do relacionamento. Por quê? Porque se você entrar num relacionamento, pode ser com o diabo, e você tiver essa compreensão, vai dar certo. Mas se você não tiver, pode ser Gisele Bündchen, vai dar errado, irmão. Pode ser a mulher mais submissa, no sentido mundano, possível, vai dar errado. Pode ser o homem mais lindo do mundo, mas ele não vai ser homem o suficiente para resolver as coisas. E aí vai dar errado. Vai dar errado. Então, qual é o nosso papel? É isso que nós temos que discernir. Então, o que nós vamos procurar dentro de um relacionamento? O que vai ser o namoro? O namoro vai ser o exercício livre da nossa sexualidade dentro dos limites
que o compromisso permite. Aí você fala assim, pô, então eu posso transar? Nós estamos falando rasgado aqui agora. Porque tem muita gente que ainda fala assim, eu não entendi isso. Então vamos falar com todas as letras. Eu posso transar? Irmão, Cristo te libertou para tudo. Só que tudo tem hora. Para o compromisso que tem intimidade, a intimidade que tem compromisso, isso se chama casamento. Aí muita gente diz assim, não, mas nós temos compromisso. Nós vamos casar daqui 5 anos. Gente, papo furado. Papo furado. Você está se deixando levar pelas pressões desse mundo e do consumismo, do capitalismo, de achar que casamento tem que ter festa. Que casamento tem que ter lua de mel na Europa. Que casamento custa 30 mil reais, que tem que ter casa própria para casar. Tem que ter carro, tem que terminar a faculdade. E a maioria de nós aqui casou sem terminar a faculdade, sem ter casa própria, sem ter nada. Sem ter nada. E nós estamos muito bem aqui. Se você sair perguntando para os seus pais, você vai ver que muitos dos seus pais, se não a maioria esmagadora ou todos, né? Casaram em péssimas condições. E estão bem, vocês estão aqui, vocês estão vivos. Então, gente, o que nós estamos idealizando? Essa é a grande pergunta. Quando você diz assim, não, nós estamos tendo intimidade porque a gente já tem um compromisso. Se de fato isso é verdade, que você então haja como aquele que tem um compromisso. E a primeira coisa que você deve fazer, com certeza, é assumir isso publicamente. Nós vamos celebrar seu casamento, sem sombra de dúvidas. Hoje em dia não precisa nem casar no cartório, você percebeu? Juntou 2 anos, meu amigo. Acabou, está casado. E tem muita gente que está fugindo disso. Fala assim, não, mas não é o cartório que diz que eu sou casado. Fala, meu irmão, mas não é você tentar fazer as coisas do seu próprio jeito, achando que está resolvendo alguma coisa, achando que está achando uma brecha naquilo que é a lei, para poder fazer do seu próprio jeito, que você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que cada um compreenda a sua responsabilidade, então viva segundo isso. Não, cara, mas agora eu já pisei na bola, já transei. Muitos de nós fizeram isso, mas muitos não, graças a Deus também. Nós temos muita gente casada dentro do manifesto, tem dado bom testemunho sobre como tem sido possível segurar a onda até no último minuto. Então, nós não vamos nivelar por baixo, nós vamos buscar o excelente de Deus para nós. O excelente de Deus é, para cada nível de intimidade, nível de compromisso, um nível de intimidade. Você vai se relacionar dentro do namoro, exercendo toda a sua sexualidade compatível com o nível de compromisso que você tem. Então, no namoro, gente, é hora de abraçar, é hora de beijar, é hora de você, assim, fazer carinho na pessoa mesmo. Você vai cheirar ela, ele. Gente, você vai conhecer o que ela pensa, você vai conhecer a casa, você vai conhecer todas as coisas. Você vai rasgar o seu coração e vai ver se a pessoa rasga o coração dela também. Quando tudo isso acontecer, então você fala, rapaz, esse é o homem de Deus para minha vida, essa é a mulher de Deus para minha vida, então você está pronto para o casamento. Tem muitas vezes a gente vê gente casando, e gente, vocês já viram igreja, por exemplo, que fala assim, não, vocês não estão prontos para casar? Isso é algo tão difícil de fazer, gente. Às vezes a gente vendo de fora, nós dizendo assim, não, esse casamento aí não vai dar certo. E aí casa e dá certo. E às vezes olhando de fora a gente fica assim, não, isso aí vai dar certo, e não dá certo. Então a única pessoa que é capaz de olhar um relacionamento de namoro e dizer que ele vai dar certo ou não é você mesmo. Porque você que está vivendo, você que sabe. Qual é o padrão? O padrão é a palavra de Deus. O padrão é a palavra de Deus. E Paulo, ele é explícito, ele diz assim, olha, você não está conseguindo segurar? Casa. Casa. Não se abrase, casa. Difícil? Não, irmãos, é possível. É possível. Nós temos que viver, então, dentro dessa busca. A busca por exercer a nossa sexualidade de maneira comprometida ao nível de compromisso que nós temos. Para cada compromisso, mais intimidade. O auge da intimidade é só para quando o compromisso está de fato selado e estabelecido. Da mesma maneira, olha como a figura de Cristo com a igreja é a mesma história. Nós não estamos namorando com Cristo? Não é isso que a igreja faz? Nós estamos só tomando bordoada de Cristo. Cristo está limpando, está batendo, está dizendo, vamos, vocês são meu povo, vocês vão conseguir. E quando você olha para a sua vida, você tem a certeza absoluta que você tem todas as condições para não conseguir. Mas Deus está dizendo que você vai. Agora, no final, Deus vai fazer o ápice de tudo aquilo que era o plano dele, que é consumar esse casamento entre Cristo e a igreja. E então, nós vamos ser um com Ele. Nós vamos ser um com Deus. E olha que coisa incrível. Isso é a figura do céu. Então, irmão, eu não consigo pensar no céu sem pensar em sexo. Porque o céu, na verdade, é o auge de uma sexualidade plena, onde nós vamos viver tudo, todos com todos,